Imagine a seguinte situação. Eu vou te emprestar R$ 2.750 e você precisa me pagar no dia que você quiser, daqui a 10, 20, 30 anos, se você quiser, R$ 1.000 de volta. Você toparia? Parece um bom negócio? Obviamente é um negócio sensacional. Qualquer pessoa que recusar essa proposta estaria rasgando o dinheiro de graça. E se eu falasse para você que não sou eu que estou fazendo isso, é o governo que está te fazendo essa proposta, todos os anos você tem a oportunidade de ganhar talvez mais do que isso de graça e não está fazendo. Essa é talvez a última grande oportunidade de pagar muito menos impostos ou receber muito mais imposto do governo, fazendo um investimento simples que não perde em nada em questão de rentabilidade. Outros investimentos, se feito da forma correta, e que todo mundo que paga imposto de renda, né, especialmente quem declara imposto de renda no formato completo, ou seja, aquelas pessoas que têm uma renda maior tributária, deveria fazer, e se não estiver fazendo, está na prática rasgando dinheiro. Olá, meu nome é Pedro Jobim, eu sou planejador financeiro aqui na Rio Claro Investimentos e hoje nós vamos falar sobre o único investimento no Brasil que, ao invés de pagar imposto, te devolve imposto, né? Claro que ele vai pagar lá na frente, como o exemplo que eu mostrei aqui no início, mas o imposto que você vai pagar lá é muito menor do que o que você vai receber agora, se você fizer esse investimento, que é o PGBL. A gente já falou várias vezes aqui no canal sobre a importância de todo mundo que é investidor, consegue guardar dinheiro e tem uma renda tributável mais alta, declarando o imposto de renda no formato completo, fazer esse tipo de previdência privada, porque vai ser com certeza o melhor retorno que você vai ter, uma vez que você tem praticamente um patrocínio do governo em isenção de impostos, uma vez que você investe nesse ativo. Primeiro vamos entender como que funciona então essa previdência, como que funciona a previdência privada em si, o PGBL, e depois fazer as contas para entender se você deve fazer esse investimento, até quando você tem que fazer e como fazer ele da forma correta, sem perder dinheiro, porque também um erro nesse tipo de investimento pode custar muito caro no futuro. Primeiro ponto é o que é previdência privada, né? A previdência privada no Brasil, de forma bem simplificada, né? Muita gente tem dificuldade de explicar. É basicamente uma maneira de você investir em fundos de investimento com uma tributação diferente. Tem uma série de vantagens tributárias na Previdência, a gente tem vários vídeos aqui no nosso canal que você pode conferir para entender mais profundamente quais são essas vantagens, mas basicamente você vai pagar menos imposto se você investir no longo prazo, vai pagar mais imposto se você investir no curto prazo. Então a Previdência privada ela tem que ser sempre feita pensando no longo prazo. Especialmente o PGBL, você vai fazer 99,9% das vezes no formato regressivo, que é aquele em que, caso você deseje resgatar os investimentos, você vai pagar 35% de imposto nos primeiros 2 anos, depois nos 2 a 4, 30%, vai caindo de 2 em 2 anos 5%, e aí depois de 10 anos você fica com uma alíquota de 10% no resgate dos seus investimentos. Mas uma das grandes vantagens é que você só vai pagar imposto no dia que você resgatar. Se você está de fato se planejando para um longo prazo, pode ser que você fique ali décadas sem pagar imposto nenhum, mesmo que você troque de fundo, portabilizando essa previdência. Então isso é uma vantagem muito grande, rolando esse imposto para frente. E aí a segunda decisão que você vai tomar na hora de montar essa previdência, se você vai querer um VGBL, que é um investimento tradicional, você vai pagar imposto sobre os juros que você recebeu ao longo de todos esses anos e você não vai receber nada de volta do governo se você fizer ele. Então é interessante para muita gente, especialmente para aquelas pessoas que têm uma renda tributável mais baixa e não estão fazendo o PGBL, ou para aquelas pessoas que querem colocar além do permitido no PGBL. Aí começam a fazer um VGBL. Agora, para quem tem a renda tributável alta e paga imposto, você que é CLT e tem um salário bom, você que é servidor público, você tem a oportunidade todo ano de colocar até 12% da sua renda, que é o que diz a lei, em PGBL e receber de volta 27,5%
desse dinheiro na sua restituição de imposto de renda. Basicamente, o que vai acontecer é que, dentro desse limite de 12%, você vai abater da sua renda tributável, lá na hora de declarar seu imposto de renda, vai ter esse desconto do quanto você ganhou. Se você pagou imposto sobre isso, o governo vai te devolver como restituição. Se você estava devendo imposto para o governo não vai te cobrar sobre essa parte que você colocou no PGBL. Então você vai economizar na prática sempre 27,5% daquilo que você colocou. Por isso que eu falei R$ 2.750. E aí, como eu expliquei, se você pagar 10% de imposto daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o ponto negativo do PGBL é que você vai pagar sobre todo o dinheiro que está lá, não só sobre a rentabilidade, como você pagaria no VGBL ou qualquer outro investimento. Sendo assim, o que acontece é que você vai pagar, vamos dizer, no exemplo que a gente usou no começo, né? Você colocou R$10 mil no PGBL. Você recebeu de volta do governo 2.750, ou seja, 27,5% desses 10 mil. E vai pagar lá na frente R$1.000 a mais de imposto do que se você tivesse investido em outro lugar. Óbvio que valeu a pena. 2.750 é muito mais do que 1.000, especialmente quando você recebe ele décadas antes de ter que pagar os R$1.000. E aí o último ponto é exatamente calcular para quem vale a pena o PGBL. E aí a gente vai fazer as contas para pensar nisso, né? Vamos entender como funciona o imposto de renda no Brasil, quem cai no completo e quem cai no simplificado, com essa planilha em que a gente entende bem ali como que funciona toda essa questão. O grande ponto é que no Brasil, quem tem uma renda mais baixa normalmente vai declarar no simplificado, que é um formato em que você recebe 20% de abatimento na sua renda tributável anual, com um limite máximo de R$ 16.754, pelo menos até agora, nesse momento, em 2024. O que isso significa? Se você tem uma renda relativamente mais baixa ali do que algo em torno de 140, 130 mil reais por ano, normalmente esse vai ser o modelo mais vantajoso, porque mesmo que você coloque o dinheiro no PGBL, você não vai ter um desconto tão grande quanto no simplificado, até porque o limite do PGBL é 12% e o simplificado é 20%. Só que como o limite máximo é esses 16 mil e trava ali, à medida que a sua renda vai crescendo, a única maneira de você receber uma restituição maior é se você gastar com aquelas coisas em que o governo te devolve dinheiro, que é o PGBL, que é o assunto que a gente está falando aqui. 2, gastos com saúde, que não tem limite, né? Então dá para você gastar sua renda inteira com saúde, o governo vai te devolver 100% do que você pagou de impostos. E que tem um limite mais baixo ainda que o do PGBL, mas também dá desconto no imposto de renda. Se você não gastou muito com saúde, não gastou muito com educação, basicamente, se você tiver ali menos de 135 mil reais de renda anual, não vale a pena você fazer o PGBL. Se você tiver mais que isso, vale a pena conversar com um planejador financeiro para fazer essas contas para você, para não ter erro. Para entender bem isso, vamos brincar um pouquinho com os números aqui, né? Imagina uma pessoa, por exemplo, que ganha ali em torno de 5 mil reais bruto por mês. Ele vai ter uma renda anual de 60 mil reais. Se ele teve zero de gasto de saúde, zero de gasto com educação, não tem dependentes que também pesam nessa conta e dão desconto no imposto de renda, e colocou R$ 7.200 no PGBL, que é o limite ali dos 12%, ele vai ter no desconto simplificado, 12 mil reais de desconto na sua renda, ou seja, uma restituição de 3.300, e no completo, 7.200, porque a única coisa que ele fez foi colocar dinheiro no PGBL, e aí vai ter uma restituição de R$ 1.980. Era muito melhor ele ter ficado com a restituição do simplificado, claro que ele vai escolher essa opção, não valeu a pena colocar dinheiro no PGBL, porque ele vai ter que pagar lá na frente, no futuro, daqui a 20 anos, aqui o tempo que a gente colocou, de 1.320 a mais em relação a outro investimento. Então, era melhor ter ficado sem fazer nenhum aporte em PGBL. Mas aí vamos fazer uma outra conta aqui, agora com alguém que ganha 200 mil reais por ano. Alguém que ganha ali algo em torno de 18 mil reais por mês. Ele pode colocar até 24 mil reais em PGBL,
e isso vai gerar para ele um desconto a mais de R$ 6.600 no imposto de renda. Ou seja, se ele tivesse declarado no simplificado, ele teria R$ 4.600 de restituição. Se ele colocar o dinheiro no PGBL, ele vai ter R$ 6.600, aí já está começando a valer bastante a pena. A diferença entre um e outro é de R$ 1.900. O IR que ele vai pagar lá na frente é de R$ 2.400. Ou seja, talvez aqui não vale a pena, mas é importante lembrar que esses R$ 2.000 entram hoje e esses 2.400 eu pago daqui a 20 anos. Então, com certeza, esses 1.900 já vão ter virado 5, 6, 7, 10 mil reais até lá. Então, com certeza aqui já vale a pena. Mas provavelmente essa pessoa que ganha 200 mil reais tem também algum gasto com saúde. Vamos dizer que ele gastou ali ao longo do ano algo em torno de 10 mil reais com saúde. Aí a restituição dele já aumenta para 9.350. Feito todas essas contas, talvez tenha ficado claro, talvez tenha ficado um pouco mais difícil para você entender como funciona isso. O grande desafio e o grande risco de se fazer o PGBL é você errar na hora de fazer esses 12%. Porque você tem que levantar todos os seus contra-cheques, saber exatamente aquilo que entra e aquilo que não entra na sua renda tributável, projetar isso, idealmente ir colocando ao longo do ano, mês a mês, um pouquinho de dinheiro no PGBL e no final do ano colocar tudo aquilo que falta para ter o máximo possível de benefício. E isso é uma das coisas que a gente faz aqui na Rio Claro Investimentos e vai vir sempre no seu planejamento financeiro, se fizer sentido, para você ter o máximo de benefício fiscal, não só usando o PGBL, mas talvez outras ferramentas que possam garantir que você consiga economizar o máximo de imposto, sempre, obviamente, da forma legal e ter o máximo de desconto ali no imposto de renda. É algo aqui que por si só já vai aumentar muitas vezes o retorno consideravelmente da carteira de investimentos de um investidor na hora que ele começar a poupar da forma certa e aproveitar essas oportunidades que existem dentro do mercado financeiro. Então, se você não sabia ainda como funcionava ou quer fazer uma simulação gratuita, entender muito bem como funciona tudo isso e principalmente também como selecionar os melhores fundos, como construir uma carteira eficiente de investimento, incluindo esse PGBL, em que ele se encaixe aos outros investimentos que você tem dentro de um planejamento financeiro completo e de uma política clara de investimentos, não deixe de marcar uma conversa com um dos nossos planejadores financeiros para tomar sempre as melhores decisões. Essa conversa não tem nenhum custo, é já um diagnóstico inicial, onde você já vai sair de lá sabendo muito bem o que você deve fazer e se faz sentido também para você o trabalho da Rio Claro Investimentos. E se esse conteúdo foi bom, valeu a pena, não deixe de marcar aqui, curtir o nosso vídeo, assistir outros vídeos, a gente tem vários inclusive sobre previdência privada, aposentadoria, PGBL, VGBL e todos os outros ativos que existem dentro do mercado financeiro. Muito obrigado a todos e também, claro, se tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários.